A pipa e os 4 significados da mediação sociotécnica. Articulações possíveis entre a educação e a psicologia para o estudo de um brinquedo. A ciência, a tecnologia e a educação convergem neste trabalho para o estudo de um brinquedo sob o enfoque das sociotécnicas, buscando mapear o traçado histórico de um objeto que, casual ou intencionalmente, o homem fez subir aos céus para explorar as forças do vento, tendo um papel importante ligado a toda a proto-história das conquistas do espaço aéreo pelo homem. Analisando a pipa, à luz dos 4 significados de mediação sociotécnica apontados por Latour, mostramos como as estratégias de construir e brincar com este objeto, ainda hoje, são mobilizadoras de ações que produzem impacto significativo enquanto lugar de aprendizagens e destrezas diversas, tecidas informalmente nas trocas intergeracionais entre pares ou nos contatos estabelecidos com todos os elementos que compõem o entorno da brincadeira. Sociotécnica é um termo forjado por Latour para definir um híbrido da relação entre humanos e não humanos, reintegrando polos que comumente aparecem como opostos. A ideia de conceber a humanidade e a tecnologia como se fossem polos opostos tem sido, segundo este autor, uma cisão que produz graves equívocos na maneira de conceber as ciências, apartando aquelas que tratam dos humanos tidas como moles, porque são confrontadas com a necessidade de estudar a errância, daquelas que tratam dos não-humanos chamadas duras, pois têm sido rígidas pela crença de que os fenômenos da natureza são passíveis de serem tomados sob a ótica da exatidão. Para Latour, qualquer ciência é apenas humana, uma construção realizada por humanos na parceria possível entre mente e matéria. Não havendo uma divisão entre as ciências da natureza e as ciências humanas, valeria para as humanas ciências o movimento de seguir os atores nas redes heterogêneas que permitem a emergência dos fatos fabricados. Dentro de um campo tão vasto quanto possível, a que denomina de ciência, tecnologia e sociedade, amplamente conhecida no ensino das ciências como CTS. Latour, de 2000 a 2006, propõe o estudo dos processos que emergem das inovações técnicas e científicas, como fatos totais resultantes de múltiplas redes, na medida em que são levadas em consideração as várias instâncias que concorrem para o seu aparecimento. Os laboratórios, as universidades, as políticas públicas, os financiamentos privados, as relações de consumo. Tanto o conteúdo como o contexto das inovações técnicas e ou científicas são estudados por esta área de conhecimento, evitando a tendência de naturalizar os objetos apenas como alvo do estudo das ciências naturais, ou de sociologizá-los, tomando-os como simples componentes no cenário da vida dos humanos. Latour propõe uma simetria a ser explorada entre sujeitos e objetos. Os humanos criam objetos interferindo diretamente sobre eles, mas esses objetos também interferem nas formas de viver, de ser e estar no mundo dos homens. Segundo este autor, os objetos têm uma importância decisiva na vida dos homens, numa troca de propriedades incessante entre os elementos que compõem os coletivos. Uma vez que são multiplicadores de possibilidades num tipo de interação a que chamou de interação enquadrada, as sociotécnicas, enquanto misturas de materialidade e socialidade, propõem a introdução dos objetos no campo de investigação das ciências humanas, tomando-os como inseparáveis do tecido do qual fazem parte. Segundo Moraes, em 2003, uma psicologia social baseada nas ideias de Latour teria sua tradução no acompanhamento de como se fabricam homens e os não-humanos compõem os coletivos com os humanos, tendo a potencialidade de se relevarem actantes, ou seja, de exercerem ou sofrerem algum tipo de ação,
participando de um processo. É tudo que, não sendo humano, joga a favor da construção da nossa humanidade. Para construir sua humanidade, o homem precisa negociar com os outros elementos sem os quais sua sobrevivência não se torna possível. A pipa e os 4 significados da mediação sociotécnica. Ao longo da história, produzidos por humanos mediados pelos contextos em que estão imersos, os brinquedos surgem como cópias de objetos da realidade que se oferecem às crianças como suporte de suas brincadeiras ou construídos por elas próprias a partir de modelos e materiais disponíveis no ambiente. Em tamanho menor e compatível com as dimensões dos pequenos adultos, tal como antes eram vistas as crianças. Prestam-se para entendimento e elaboração da realidade em que vivem e, como quaisquer outros artefatos humanos, convidam à descoberta, à invenção e à negociação. O brinquedo, sob o enfoque das sociotécnicas, nos proporciona o entrecruzamento de campos de estudo que, tradicionalmente, não estavam articulados. Vários deles se prestam a explorar conceitos da física e da matemática, sendo ótimos catalisadores do interesse dos escolares, uma vez que continuam sendo instrumentos valiosos em testes de hipóteses em campos variados do conhecimento. Ao utilizar a teoria ator-rede como referencial teórico, metodológico, ciência e tecnologia, cultura e educação assumem uma mescla que resulta na complementaridade do conhecimento comum com o conhecimento especializado, na medida em que ambos podem ser flagrados de maneira situada para corroborar um conhecimento situado. Ao seguir o traçado deixado pelo objeto, buscamos verificar como este foi se modificando nas redes sociotécnicas, sem obscurecer a tensão entre o global e o local, mas tomando-as como cenas, numa variação de escala que só pode ser definida pelos atores envolvidos, uma vez que em seus comportamentos vão poder mobilizar poucas ou muitas conexões do entorno mais próximo à humanidade inteira, dependendo se são capazes de negociar compromissos mais locais ou mais globais. Todos os atores foram acrescentando de alguma forma no trato com o objeto características que iam lhe conferindo múltiplas versões ao longo de um processo de tradução caro à teoria ator-rede, que também recebe a denominação de sociologia da tradução. A tradução significa a produção de cadeias, de conexões, deslocamentos, desvios de rota, invenção, mediação, criação de um elo que não existia antes, dando espaço para a emergência da novidade e enfatizando a atividade de fabricação e circulação de enunciados. Devido a esse transporte, a tradução implica, ao mesmo tempo, em similaridade e em diferença. Algo se mantém e, ao mesmo tempo, algo se desloca e se modifica. A busca de constância apontará para semelhanças, para a manutenção de um padrão, mas o próprio movimento de tradução implicará em deslocamentos, modificações, rupturas e aproximações que podem fazer emergir o novo. É nessa tensão que trabalha a teoria ator-rede. Os jogos, brinquedos tradicionais como híbridos sociotécnicos, são caracterizados pela manutenção e pela mudança nas suas manifestações, aplicações. Podemos constatar ao redor do mundo as inúmeras traduções por que passam. Há um padrão que se mantém minimamente estável e que nos permite reconhecê-los, assim como há mudanças que ocorrem no contato com os ambientes em que são encontrados, assumindo novas feições, de acordo com a cultura, com os grupos, com a geografia e as condições materiais do lugar, com as conexões que vão estabelecendo na rede, uma vez que a tradução jamais é descontextualizada. Ao passarem de mão em mão, os artefatos são traduzidos e passam a ter uma autoria coletiva, indo de um enunciado local a outro de implicações gerais e vice-versa. As origens e deslocamento da pipa. Histórias em redes, num breve movimento de mapear sua conexão, encontramos a pipa relacionada com a proto-história,
da aviação e das técnicas, como a história das crenças religiosas, com a história dos usos e costumes dos povos, uma vez que passa por um processo de tradução a cada grupo humano e região em que é encontrada. Segundo Vauthier, em 2003, a versão mais antiga da pipa teria nascido em aproximadamente 200 anos antes de Cristo, passando pela Coreia, Japão, Sudeste Asiático, ilhas da Oceania, Europa, África e, por fim, Américas. Crouch, em 2003, já aponta o surgimento da pipa de superfície plana por volta de 1000 anos antes de Cristo, na China. Mesmo com controvérsias, várias fontes admitem e confirmam que a pipa teria sua origem na China ou na Malásia, difundindo-se posteriormente pelo nordeste do Japão e outros países do sul da Ásia, Coreia e ilhas do Pacífico. Para Kent, em 1997, a pipa teria surgido em 500 anos antes de Cristo. Depois teria sido levada para o Japão por missionários budistas no século VII, espalhando-se por todo o Pacífico através das rotas dos comerciantes e exploradores. A mesma autora, entretanto, apresenta outra versão para o fenômeno da universalidade da pipa, considerando que essa pode ter sido inventada independentemente em vários países do mundo. Aponta registros datados de 400 anos antes de Cristo, que descrevem o pombo de Tarento, invenção voadora atribuída a um cientista grego chamado Arquitas, que se ocupava da aplicação da matemática e problemas técnicos. Kent acrescenta a esse caso grego, a descoberta de um papiro egípcio de cerca de 500 anos antes de Cristo, cujas imagens descrevem um palácio lendário em construção nas nuvens, num ponto entre o céu e a terra, tendo águias como transportadoras de material. Imagens semelhantes foram encontradas por arqueólogos em esculturas de pedra ainda mais antigas, também no Egito, mostrando um grupo de pessoas no nível do solo segurando uma linha. Kent supõe que as águias mencionadas podem ter sido uma forma poética de nomear as pipas, já que esta prática de transporte também foi detectada em uma era anterior no Japão. Na Europa, a pipa teria sido introduzida no século XIII pelos exploradores que retornavam da Ásia. Pontes et al., em 2003, mencionam a descrição que o explorador italiano Marco Polo fez ao retornar da China acerca do processo de construção e voo de uma pipa, marcando uma vez mais o Oriente como berço do brinquedo. Crouch, em 2003, pondera que há muitas razões para aceitar as lendas orientais, sugerindo que os primeiros humanos a se aventurarem no ar o fizeram através de grandes pipas. No Brasil, o fenômeno de apropriação do brinquedo segue os mesmos moldes de sua difusão pelas várias partes do mundo. Em cada lugar, o objeto vai assumindo feições e denominações particulares que se justificam pela variedade dos usos, costumes, disponibilidades contextuais e nomeações. Kishimoto, em 1993, atribui a veiculação dos jogos tradicionais como a pipa à tradição milenar da transmissão oral no folclore. Em seu livro, encontramos a informação de que a pipa teria sido introduzida no Maranhão pelos portugueses no século XVI, espalhando-se por todo o norte e nordeste, onde até hoje é um brinquedo-brincadeira concorridíssimo nos meses ventosos. A informação que acredita aos portugueses a introdução da pipa no Brasil é encontrada também no Dicionário do Folclore Brasileiro, de Luiz da Câmara Cascudo, em 1988. Essa versão é contestada por Vauthier, em 2003, que defende o conhecimento do artefato pelos escravos africanos, que já o utilizavam em seu país de origem, adaptando-os em terras estrangeiras, com o objetivo de sinalizar aos quilombos a aproximação dos capitães do mato, como eram chamados os caçadores de escravos. Eram objetos construídos a partir dos recursos disponíveis no sertão, operando-se a substituição do papel por palha de folha de palmeira. Nesta época, é improvável a utilização do papel como elemento integrante das pipas,
por ser este ainda raro e pouco difundido. Acredita-se que os primeiros papagaios trazidos pelos portugueses fossem de pano, à semelhança das velas das embarcações. Para além de Dédalo e Ícaro, surpreende-nos que um objeto hoje usado como um passatempo para crianças e adultos tenha sido, em seus primórdios, o primeiro objeto voador que, casual ou intencionalmente, o homem fez subir aos céus, explorando as forças do vento, sendo apontado como um invento marcante em toda a pré-história da aviação. Atualmente, de cunho essencialmente lúdico, as pipas tiveram, outrora, seu uso nas estratégias bélicas e inspiraram a construção de diversos objetos científicos, atravessando diferentes épocas e culturas ao longo da história da humanidade. Os fatos que marcam a história da construção de objeto técnico trazem articulações insuspeitadas que não dependem somente da eficiência dos engenheiros sobre a matéria, mas, antes e principalmente, de uma parceria feita nos coletivos que introduz uma forma de atuar, de fazer-se presente, inaugurando relações antes inexistentes. A história da tecnologia de voo, por exemplo, é caracterizada por um aperfeiçoamento que foi ocorrendo por longos períodos na história. Para além de Dédalo e Ícaro, foram gerações de construtores anônimos que desenvolveram uma variedade de artefatos voadores, desde brinquedos até as invenções que marcaram o aparecimento de objetos mais sofisticados. Crouch, em 2003, assinala que, na história da aviação, períodos de avanços modestos, intercalados por interlúdios de rápidas mudanças, tiveram como resultado saltos de performance e alterações drásticas na aparência das máquinas. Foram as pipas, segundo este autor, os primeiros objetos voadores construídos pelas mãos humanas, usadas para quase tudo, da pesca à sinalização, servindo a uma variedade de função. Constituíram, desde tempos imemoriais, um único engenho aerodinâmico capaz de manter-se no ar por tempo significativo, capacitando pesquisadores a fazer testes com estruturas voadoras, a desenhar novos modelos de asas e a controlar diversos sistemas de voos de forma coordenada. A história das pipas nos mostra a quantidade de modificações realizadas em diferentes tempos e espaços, sintetizando versões do objeto que concorrem para uma performance cada vez mais elaborada. A necessidade e o desejo de voar do homem mobilizam, desde a antiguidade, a construção de artefatos voadores que funcionaram como verdadeiros programas, nos quais foram se encaixando vários subprogramas, começando por uma simples armação envolvida de material que o pusesse resistência ao ar. Verifica-se uma combinatória que assume feições variadas, dependendo dos materiais existentes para mobilizar no ambiente. As variações em torno dos materiais estão diretamente ligadas às disponibilidades locais. Para a fabricação do que chamamos de vela, tem-se o registro da seda para os mandarins chineses. Quanto a pipa, era um objeto destinado à exclusividade às mãos de mandatários ou homens religiosos, do algodão nas pipas europeias trazidas ao Brasil pelos portugueses, do papel quando a sua fabricação em larga escala se tornou barato, da folha de palmeira difundida entre os povos da África e entre os pescadores das ilhas do Pacífico. Dos nossos entrevistados, fica a lição de improvisar o seu próprio brinquedo, mesmo nas situações de grande escassez, que são compensadas com soluções bastante criativas. A pipa é uma coisa barata. Você pode confeccionar uma pipa com materiais que vão desde um saquinho de leite ou um saquinho de pão até a pipa de tecido. Se você não tem dinheiro para comprar papel de seda, você vai usar papel de pão, vai usar carbono, vai usar o papel higiênico, vai usar folha escrita, vai colar com angu, vai colar com grude. Para a armação, encontramos variações que dependem do tamanho da pipa. Segundo Vautier, o material para a estrutura pode ser a vareta japonesa, o bambu, a tala de meriti, a vareta de pinho ou de vime.
Em nossa região, a vareta para a montagem da armação da pipa é comumente retirada do bambu. Antes, farto, nas hortas das casas e à beira dos córregos, hoje se tornou mais raro, implicando-se em deslocamentos maiores para a sua obtenção. Ainda assim, manter a habilidade de cortar e afiar o bambu que será usada na construção do brinquedo ainda é prática concorrente e corrente para aqueles que se dispõem a esse tipo de construção. Dificilmente se compram varetas prontas para o consumo. Não sabemos se é um dado relevante para as outras fibras, como o vime ou como o mereti, mas para o bambu há que se ter atenção para a época certa da colheita, para que haja alguma expectativa de durabilidade das varetas. As pipas maiores podem requerer uma vara de bambu inteira, ou podem ser usadas materiais inventados mais recentemente, como a fibra de vidro ou fibra de carbono. Algumas pipas podem assumir proporções gigantescas, medindo até 2.000 metros quadrados de superfície de tela. Para que sejam erguidas, é necessário que haja ventos estáveis e moderados, uma grande equipe de pessoas especializadas para fazer manobras, e, em alguns casos, veículos para puxá-las. Para que se decida seu calibre, as linhas dependem do tamanho da pipa. Da linha 10 aos cordonês e cabos de aço, os tipos de sustentação em terra vão depender do peso, do tamanho da pipa, assim como da resistência que ela oporá ao vento. O vento é um actante fundamental na brincadeira da pipa, sendo a calmaria como artefato propulsor de suas embarcações, na época das grandes navegações. Sem vento, não se empina a pipa. É preciso conhecer a velocidade, direção e força dos ventos para realizar adequadamente todas as manobras que o esporte requer. Não é à toa que chamamos de eolistas aos praticantes da atividade de soltar pipa e outros nomes, outras geringonças movidos pela força do vento. Na pipa, outros actantes entram em cena para complicar essa relação de causa e efeito que não é nada linear. A altura em que a pipa está, a intensidade do vento, uma falha na construção do objeto, a qualidade da linha são fatores que podem enviesar a suposta linearidade dessa relação. As falhas na construção são outro fator crucial na performance que a pipa terá quando tiver que subir. Os cuidados na armação do cabreço ou tem-tem, tanto quanto os detalhes da construção da vela e rabiola, repercutem na forma como o brinquedo vai se erguer e permanecer no ar. Atualmente, já são desenvolvidas pipas para voar com pouco vento, embora a quantidade de manobras aumente e se complexifique, algo que interfere não exatamente na performance da pipa ou em seu voo, mas na sua capacidade em guerrear contra outras pipas é a qualidade do cerol passado no fio que é utilizado como elemento cortante. A mistura que, primeiramente, apareceu nas oficinas de sapateiros e depois passou a ser item indispensável nas disputas aéreas. Apesar de simples, tem segredos nas suas receitas, tornando os seus detentores mais cotados para serem os melhores guerreiros. Mas, na falta dos ingredientes básicos da receita, criar maneiras alternativas de confeccionar o cerol atesta o quanto os pipeiros são adeptos das soluções engenhosas. Um fato interessante é que nós descobrimos que a cola de madeira que a gente comprava era a mesma cola que tinha nos correios para selar as cartas, a goma arábica. A composição é uma característica da técnica muito evidente no caso da pipa, uma vez que esta foi sofrendo ajustes ao longo de sua história, em si e enquanto suporte para outras invenções. A vela plana, sem nenhuma envergadura, foi o mais antigo modelo da pipa conhecida. Depois apareceram as velas, com a envergadura num ângulo de 10 a 20 graus, para uma maior estabilidade, podendo dispensar a cauda. A seguir, encontraremos as pipas celulares, assim chamadas porque são tridimensionais, com faces em diferentes planos, dentro da classificação engenhosa das pipas caixas. Temos as pipas leves, contendo partes soltas e modelos tipo caixa que possuem uma estrutura rígida que a torna mais resistente. No século XVIII, a pipa aparece como importante coadjuvante na descoberta de fenômenos e na invenção de instrumentos científicos.
Trata-se de uma ilustração exemplar da composição como característica dos objetos sociotécnicos. Em 1749, levantou termômetros a mais de 3.000 pés, usada pelo meteorologista escocês Alexander Wilson para medir as variações de temperatura em diferentes altitudes. Em 1752, na Virgínia, Benjamin Franklin demonstrou a natureza elétrica do raio ao pendurar uma chave no fio de uma pipa durante uma tempestade, funcionando o metal da chave como elemento para atrair a descarga elétrica do raio, experiência que conduziu ao desenvolvimento do para-raios. Neste mesmo século, arquitetos franceses usaram a pipa para atingir o topo de monumentos que precisavam medir. No século XIX, todos os experimentadores de máquinas voadoras usaram pipas nas pesquisas em que vários inventos relacionados à conquista do espaço aéreo vão marcar o nascimento da aviação. Em 1851, Giffard inventou a injeção de vapor no balão e, em 1852, conseguiu sobrevoar o hipódromo de Paris em seu dirigível. Em 1853, George Cayley, matemático e praticante da pipa, inspira-se na vela dos barcos para desenvolver uma experiência de ascensão humana em objetos planadores, retomando experiências que deram origem a toda a engenharia aeronáutica. A pipa proporcionou a Sir George o desenho de seu primeiro modelo de asa artificial. Em 1884, outros dois franceses, Renard e Cribs, constroem o primeiro dirigível movido a eletricidade, capaz de retornar ao ponto de partida. Em 1886, Maillot constrói um papagaio de 72 metros quadrados de superfície com capacidade para erguer o peso de um homem. Em 1898, Lawrence, imigrante inglês residente no Zewa, criou uma pipa revolucionária em forma de caixa, com capacidade para levantar pessoas. Em 1899, muitos anos após Cayley fazer voar seus paraquedas voadores, os irmãos Wingate inauguraram seus próprios inventos aeronáuticos, com uma pipa que foi especialmente desenhada para testar um sistema de controle que fez voar suas primeiras máquinas. Segundo Hughes, em 2003, a pipa logo teria sido cooptada para interesses militares na tentativa de fazer fotografias aéreas sem intervenção direta do homem. Com um dispositivo fotográfico pendurado à pipa, foram obtidos grandes progressos na atividade cartográfica. Ainda no último terço desse século, a pipa tornou-se instrumento regular de pesquisa para os serviços meteorológicos europeus e norte-americanos. O que hoje é feito através de satélites teve o balão sonda como objeto intermediário e a pipa como artefato precursor para fazer com que os instrumentos de mediação da umidade do ar, da velocidade e da direção dos ventos atingissem alturas insuspeitadas. O século XX foi decisivo para uma grande e definitiva arrancada das invenções que fizeram parte da conquista do espaço aéreo pelo homem. Em 1900 e 1901, respectivamente, o americano Rock e o francês Bort conseguem que seus papagaios meteorológicos atinjam 4.850 e 5.000 metros de altitude. Em 1900, o conde Ferdinand von Zeppelin criou o balão dirigível que levou seu nome e teve a sua produção intensificada por ocasião da guerra entre 1914 e 1918. Em 1901, Guglielmo Marconi anexa uma antena a um modelo de pipa do tipo hexagonal e consegue fazer a emissão de ondas hertzianas da Cornualha até a Terra Nova. Em 1903, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, previu a instalação de motores de estruturas voadoras inspiradas nas pipas-caixa de Hargreaves, mas não obteve sucesso com a empreitada e abandonou o projeto. Em 1903, Samuel Alexander Cody,
um artista de circo americano consegue atravessar o Canal da Mancha numa canoa rebocada por uma pipa complexa multicelular, inspirada no modelo de Hargreaves, posteriormente adotada pelo Ministério da Guerra inglês para fins bélicos. Em 1906, o brasileiro Albert Santos Dumont consegue a proeza de voar num aparelho mais pesado que o ar, dando voltas em torno da Torre Eiffel. Santos Dumont, profundo conhecedor das pipas, em infância passada na fazenda de plantação de café de propriedade de seus pais em Minas Gerais, iniciou suas tentativas de conquistar o espaço aéreo com invenções mais pesadas que o ar. O consagrado modelo 14 bis, que deu forma a Santos Dumont, foi emitido através da adaptação de um motor a 2 pipas caixas que funcionaram como asas. Neste início de século, através das múltiplas possibilidades de compor com outras lógicas, a pipa aparece em novas modalidades esportivas, incorporando materiais e tecnologias bem recentes. Os quiteiros, como são chamados os pipeiros que portam sofisticadas pipas industrializadas, já aparecem como novidade nos parques dos grandes centros urbanos, e o kiteboarding, e o kitesurf, e o kitebuggy despontam em praias australianas ou em praias cariocas, ganhando um número crescente de adeptos. Segundo Rios, para sobreviver, as técnicas têm que se adaptar às novas modas, manias e experiências, pois, caso contrário, perecem e são enviadas ao Museu de Antiguidade, que acumula as peças e as geringonças que perderam sua serventia para os humanos. Um dos elementos praticamente extintos na atividade de soltar pipas por conta da difusão no uso do cerol foi a manivela ou tomador. Ao mesmo tempo em que o cerol vai se difundindo, o tomador vai desaparecendo. Rios adverte que a pipa, apesar de ter sido o seu nascedouro em culturas arcaicas, não é uma criação primitiva. Se no Oriente evoca-se o seu caráter lendário durante as guerras, ou quase sempre ligado aos rituais religiosos, no Ocidente a pipa assumiu nova aplicação, tornando-se um instrumento da ciência. A pipa foi e continua sendo usada como artefato engenhoso nas invenções que o homem tem utilizado para a realização de tarefas básicas de sobrevivência, como é o caso da pesca. Em seu The Creative Book of Kites, Sarah Kent, em 1997, assinala que, além do cunho religioso e beligerante, as pipas têm assumido por vários séculos, na região do Pacífico, o papel de levar as linhas de pesca para além das águas mais rasas, com a vantagem de não projetar as sombras humanas ou de perturbar a superfície das águas, afugentando os peixes. Esse método é fundamental para os povos que habitam os arquipélagos da Malásia e Polinésia, onde é forte a atividade da pesca e é detectado em outras partes do mundo, como na ilha de Santa Catarina, sendo lá chamada a pandorga pescadora. No livro de Mello, em 1983, temos um relato de que essa invenção começou por acaso no litoral catarinense, entre os pescadores que praticam uma modalidade de pesca chamada espinhel. Conta-se que a técnica foi descoberta em certa ocasião, em que um dos pescadores levou no barco o filho com sua inseparável pandorga. Espinhéis armados e a pandorga no ar, surge a ideia de pendurar uma porção de anzóis na linha da pandorga. Um espinhel de pandorga. A ideia logo se propagou, foi testada e aprovada, ajustada em seus detalhes técnicos, e se generalizou na ilha, rumando para outras praias do estado. Não temos informação da permanência dessa prática nos dias de hoje. A pipa e os 4 significados da mediação sociotécnica. Quando estamos diante das coisas prontas, não nos é possível avaliar a quantidade de estratégias e esforços movidos para tornar possível determinado efeito que se tornou óbvio, simplesmente porque passou a existir e está ali, diante de nossos olhos. Entretanto, há construções realizadas pela humanidade que nos causam espanto devido à sua grandiosidade, despertando a curiosidade em torno dos métodos utilizados na sua concretização frente aos escassos recursos da época de seu surgimento. É o caso das pirâmides do Egito e das pesquisas que têm sido desenvolvidas para tornar reversível o obscurecimento em torno dos seus métodos construtivos. Através do programa Pirâmides Voadoras,
veiculado pelo History Channel, no ano de 2005, tomamos conhecimento das experiências realizadas pela doutora Maureen Clemons, do Instituto de Tecnologia do Sul da Califórnia. Através de um processo que chamam de engenharia inversa, o grupo de pesquisadores tentam mapear o caminho inverso daquele que marcou o aparecimento de determinadas tecnologias, associando a experimentação de materiais com a busca por evidências históricas, para oferecer uma compreensão das ideias que permitem o surgimento da inovação técnica. Neste caso, realizaram experiências para colocar à prova a hipótese de que os egípcios teriam usado a força dos ventos para erguer as pirâmides, com a ajuda de pipas enormes. Tentaram, assim, repetir com o mesmo material existentes na região há 5.000 anos, torres de madeira, cordas de cânhamo e pipas gigantes feitas de linho, o erguimento de um obelisco de 11 toneladas que foram tradicionadas pela força eólica através de pipas de diferentes tamanhos em funções de várias velocidades que os ventos iam tomando. Pelo resultado da experiência, que durou cerca de 7 anos, essa hipótese foi considerada plausível, ou seja, acredita-se que as pirâmides do Egito tenham sido construídas com a ajuda das pipas, uma vez que os dados históricos corroboravam o fato de que os egípcios eram hábeis na lida com as embarcações à vela nas navegações que empreendiam pelo rio Nilo, acrescentando-se o fato de que os ventos são intensos e constantes no deserto. Egípcios aplicando conhecimento náutico para mover monumentos com pipas gigantes? Seria isso? Seria, segundo Lau, em 1997, mais um processo de tradução de tecnologia e não de transferência, como ocorreu com uma fábrica de brinquedos da Suécia, que buscou sua implantação na Nicarágua, caso exemplificado pelo autor, assumindo contornos diferenciados em função do contexto e do histórico desse deslocamento. A pipa é um objeto que se manteve nas práticas humanas até os dias atuais, como todo híbrido sociotécnico também deixa alvoroçados muitos grupos de humanos quando algo não vai bem na sua performance. Nos detalhes da sua fabricação, na confecção do cerol, nas estratégias de elevar-se, nas manobras operadas nas disputas, em todas as etapas, deparamo-nos com problemas que precisam de coadjuvâncias, no sentido de obter soluções para que a pipa volte a bailar no ar. A extinção da pipa, embora anunciada por tantas vezes, não ocorreu e nem nunca, jamais ocorrerá. Ao contrário, ela emprestou sua engenhosidade a todos os seus sucessores, marcando a memória dos primeiros passos dados pelo homem em direção à conquista do espaço aéreo. O balão, o paraquedas, o avião, todos são artefatos que combinaram histórias de subprogramas iniciados desde os primeiros voos da pipa. A pesquisa aeroespacial trouxe inovações em torno de novos materiais como o nylon, a fibra de vidro, a fibra de carbono. Novas formas de voo e de aterrissagem também foram desenvolvidas utilizando a tecnologia da pipa como ponto de partida. Longe de decretar a obsolência da pipa, esses avanços retornaram ao solo da experimentação original, fazendo surgir outros tipos de pipas com características cada vez mais sofisticadas. As que voam com pouquíssimo vento, as desmontáveis, as impermeáveis, as asas deltas, as pipas gigantes, despertando o interesse dos adultos, esportistas e profissionais que se dedicam ao estudo das máquinas eólicas. Picon, em 1996, comenta que o aparecimento e o desaparecimento das técnicas nunca se fazem de maneira abrupta, sendo sempre gradual a passagem de um sistema técnico a outro. Segundo este autor, não existem sistemas técnicos puros, pois elementos de um antigo sistema podem permanecer, enquanto outros podem anunciar a chegada de novidades, havendo uma coexistência entre o antigo e o novo em determinados períodos. O que provavelmente muda é a forma como as pessoas fazem a destinação de seus usos.
A pipa é um caso exemplar nessa lógica, pois se manteve como um antepassado remoto ao lado de seus sucessores contemporâneos. Considerações finais. A pipa, como um objeto sociotécnico fortemente conectado à produção de vários conhecimentos científicos em toda a história do Ocidente, reedita para cada brincante, a um nível micro, a experimentação em torno de noções da física e da matemática, dos rituais e regras, de convivialidade nos momentos de paz e de guerra, além do fascínio que provoca no seu movimento de ascensão. Trata-se de um objeto talhado para viver grandes aventuras e aprendizagens, cuja narrativa não temos a intenção de esgotar aqui. 现在龙尾巴已经在往上飞了，龙尾巴已经在上面了。哇，好，哦，来了，中华巨龙就要腾飞啦！哇，哦，龙尾巴已经上去喽！哇！ 哦，太漂亮了，很壮观啊，太壮观啊！在摆尾巴了，啊，龙尾巴在摆动了，哦，哦，好，哇，哦，哦，龙飞龙上去喽，东方飞龙上去喽，哇，厉害厉害厉害厉害，哇！ 哇，漂亮，好，太壮观了，太壮观了！哇，这个龙头，哦，好漂亮，太漂亮了！哇，这个龙尾巴，你看200多米高，哇，哦，哦，龙上去喽，哦，哇，哇，哈哈哈，哦。 中华巨龙腾飞啦！在良渚文化遗产的公园里面，中华巨龙飞上天啦！华夏大地，巨龙俯瞰着华夏大地，中华巨龙，哇，它摆动着身姿，在蓝天白云下，哇，好啊，漂亮啊，壮观啊，好。 哦，哇，厉害厉害厉害厉害厉害，哇！